Quero saudar a todos os amados com a bendita paz do Senhor Jesus e gostaria de iniciar este momento de reflexão na palavra do Senhor com uma breve oração. Senhor, te damos graças, te damos louvores, bendizemos o teu nome por este momento estarmos aqui e também, Senhor, podermos escutar tua palavra. Que o teu Espírito, Senhor, possa iluminar nossas mentes e possa, Senhor, trazer às nossas vidas o teu recado, Senhor. Nós te pedimos que tu abençoes teu servo e abençoes a tua palavra explanada nesta hora. Para a glória do teu santo nome, nós te agradecemos no nome bendito e glorioso de Jesus. Amém. Amém. Gostaríamos de fazer uma breve reflexão com os irmãos acerca de um assunto que foi transmitido e está sendo transmitido ainda por rádio e também pelas nossas plataformas, que é um comunicado que o pastorado está dando a toda a igreja. E nós estamos trazendo esse comunicado hoje de uma outra forma, através de uma reflexão sobre a palavra de Deus que esse comunicado traz para nós. E o tema é o futuro que já conhecemos, que é, como eu disse, uma reflexão sobre a diferença entre a fé e a incredulidade. Eu repito, sobre a fé e a incredulidade. E para isso gostaria que os amados abrissem vossas Bíblias no livro de Coríntios, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3 e o verso 22, onde Paulo diz: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, e gostaria que sublinhassem, seja o futuro, tudo é vosso. E o verso 23 diz: e vós de Cristo e Cristo de Deus. Paulo está falando sobre duas questões que são fundamentais. Ele está a falar sobre posse e está a falar sobre pertença. Posse. Paulo diz que seja eu, Paulo, seja Apolo, um companheiro do Evangelho, um companheiro de ministério, assim como Cefas, que era Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente ou o futuro, tudo é vosso. Ele está a falar para a igreja do Senhor. Ele está a falar, sem dúvida nenhuma, ele está a falar para os filhos de Deus. Ele está a falar para aqueles que, através da sua comunhão, através da sua intimidade com Deus, lhes é dado um privilégio. É privilégio. Muitos têm esta palavra como eu falei, que é posse, da qual nós podemos tomar posse disso. Muitos têm usado mal isso para o seu próprio proveito. Não é? Paulo está fora desta questão. Paulo está a dizer que tudo é nosso, pelo facto de que temos um Deus conosco, temos um Deus em nós, e que através da oração, através da súplica, através de ações de graças, através da deprecação, através do nosso relacionamento com Ele, nós falamos com um Deus Todo-Poderoso, o qual controla todas as coisas. Controla o quê? Controla pessoas, criaturas dele, controla o mundo, controla a vida, controla a morte, controla o presente e também controla o futuro. É nesta base que Paulo está a dizer, tudo é vosso. Através desta intimidade com Deus, tudo passa a ser nosso. Quando nós clamamos a Deus para que as coisas aconteçam dentro de sua estrita e gloriosa vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, nós passamos a tomar posse daquilo que foi criado
por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É muito importante. Mas, além de posse, do qual nós podemos, em nosso viver, realizar isso em cada dia, dizer, Senhor, tu sabes o que está acontecendo com pessoas. Opera, Senhor. Tu sabes o que está acontecendo no mundo. Estenda a tua mão e opera, Senhor. Nós oramos para que as coisas que não estão tão bem, fiquem bem. Nós temos poder para o fazer. Glória a Deus. Seja a vida, a morte, o presente e o futuro. Mas também, Paulo está a falar sobre pertença. E quando ele fala sobre pertença, ele está dizendo, se há porventura a possibilidade de nós termos tudo quanto ele diz que nós temos, tudo quanto Deus está dizendo que nós temos, tudo quanto Deus está dizendo que através dessa comunhão, dessa relação com ele, nós temos e nós podemos intervir nisso. O versículo 23 mostra a causa. O versículo 23 mostra porque que isso é possível. E como é que essa posse é possível? Ela é possível por causa da pertença. E vós, de Cristo, nós pertencemos a Cristo. Enquanto esta pertença se mantiver, com certeza que podemos pedir, podemos reivindicar em oração aquilo que na verdade é a vontade perfeita, agradável e boa de Deus. E por causa disto, sublinhando a frase seja o futuro, nós podemos dizer que esse futuro é um futuro que podemos vê-lo, podemos ver esse futuro. E eu creio que quem pode ver o futuro não é um adivinho, não é um astro que estuda os astros, não é? Quem vê o futuro no contexto desta palavra é um ato de fé. Quando nós olhamos na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, verso 2, o escritor aos Hebreus está mostrando como é que se vê o futuro. Como é que podemos ver o futuro? E diz a palavra de Deus, olhando, fixando os olhos em Jesus, que é o autor, e ele fala da fé, é o autor e é o consumador da nossa fé. Está no contexto, esta palavra do escritor aos Hebreus, capítulo 12, verso 2, está num contexto da nossa jornada de fé, da nossa corrida, da nossa carreira de fé, que tem sido proposta por Deus para nós neste mundo. Enquanto corremos a nossa carreira de fé, a nossa corrida do Evangelho e do ministério e da peregrinação da igreja, o escritor está dizendo, Deus está dizendo, olhem para Jesus, que é o autor e consumador da vossa fé. Da mesma maneira como o mesmo livro de Hebreus, o mesmo escritor de Hebreus, no capítulo 11, ele está falando que a fé é um fundamento, que a fé é uma substância, que a fé está fundamentada em factos, que a fé não está submetida ou sujeita a hipóteses, ou utopias, ou quimeras, mas ela, ainda que difícil de explicar, mas a fé explica as coisas, a fé explica a jornada, a fé explica o futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Todos estes, Hebreus está falando sobre aqueles que são considerados os heróis da fé, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as, sublinha o irmão na sua Bíblia a palavra vendo-as, de longe, e crendo-as, crendo no que viram, e abraçando-as, substância abraça-se, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O versículo 14 diz, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Onde estiver, com certeza, o nosso olhar, estará a nossa fé. E
as convicções que nortearão o nosso viver. A nossa fé é algo que produz substância, porque ela é a própria substância. Então, onde estiver a nossa fé, as coisas se tornam visíveis. Deus sabe porque mandou aos povos que olhassem para Ele. Olhai para mim, diz Isaías 45:22, olhai para mim e sereis salvos vós, todos os termos da terra. Precisamos olhar esse futuro e viver de acordo com Ele. Ver o futuro olhando para Jesus. Jesus explica o futuro inúmeras vezes nas Escrituras. Deixem frisar isto, que é importante nós entendermos porque que somos ordenados, porque que somos mandados, vou dizer assim, olhar para Deus, olhar para o Senhor. Na verdade, as Escrituras mostram como nós, como pedintes que somos, faltos que somos, deficientes que somos, com falta de tanta coisa. Porque é que nós temos a tendência de pedir a Deus para olhar para nós e olhar por nós? Está escrito, várias passagens na Bíblia mostram isto. Salmo 9:13 para a referência dos irmãos, Salmo 9:13, Salmo 25:16, no Salmo 19, versos 132 e 153, em Jeremias 18, várias passagens na Bíblia, vem: Senhor, olha para nós, Senhor, olha por nós. Se pensarmos nas proporções, até nisso Deus quer tornar a nossa tarefa mais fácil, fazendo-nos olhar para algo maior, olhar para Ele, que é algo maior, do que pedir a Ele que olhe para coisas tão pequenas como nós. Mas isto pode ser duro para nós ouvirmos, mas a Bíblia está dizendo, e Deus manda: olhem para mim, ponham os vossos olhos em mim. Mas até onde seremos semelhantes a Ele? Até onde seremos semelhantes ao Senhor? Até onde seremos transformados na sua imagem? Na imagem do seu Filho, conforme Romanos 8:29. Até onde teremos nossas vontades, os nossos valores, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso viver e o nosso fazer conformados com a sua boa, agradável e perfeita vontade, segundo Romanos 12:2, enquanto continuarmos pedindo a Deus que olhe para nós, se não estivermos interessados em olhar para Ele. Não tenha dúvida, e eu não tenho dúvida nenhuma, que Deus está olhando por nós. Deus está olhando por nós. Não tenho dúvida porquê? Porque Ele disse que olharia por nós. Ele disse que nunca nos deixaria. Ele disse que nunca nos desampararia. Não há dúvida que Ele olha para nós. A dúvida aparece quando é o contrário. Quando nós pensamos, estaremos nós olhando para Ele? É Ele o nosso foco? É Ele o olhar, o foco do nosso olhar, o alvo do nosso olhar? Como poderemos ser transformados se isso não acontecer, se nós não olharmos para Ele? Quem é o exemplo? Quem devemos seguir? O escritor aos Hebreus simplesmente está dizendo que devemos olhar para quem desejamos seguir. Esta é uma regra fundamental na vida. Olhar para quem nos dirige, olhar para quem é exemplo, olhar para quem nós seguimos. Desejamos seguir a Ele, devemos olhar para Ele, para podermos ser como Ele é. É a diferença entre os heróis humanos e Deus e a pessoa bendita de Jesus. É quando nós olhamos para Ele, quanto mais nós o fixamos, quanto mais nós o contemplamos, quanto mais nós olhamos para Ele, há desejo não só de o seguir, mas Ele promete que seremos semelhantes a Ele, chegaremos à estatura completa dEle. Louvado seja o seu nome. Existe suficiência, eu vou repetir esta frase, existe suficiência quando olhamos para Ele. Quando o nosso olhar está nele, tudo é claro e tudo se esclarece. Quando o nosso olhar está fixo nele, não há temor, não há zanga,
Não reivindicamos o cumprimento dos deveres dos outros. Não reivindicamos o cumprimento do dever dos outros. Mas temos prazer incondicional de cumprir com os nossos deveres. Não reivindicamos os deveres dos outros, mas incondicionalmente nós cumprimos com os nossos deveres. E há plena confiança. Em sua soberania, Deus nos tem concedido, neste ano, vai fazer ano e meio, a mais sublime e grandiosa oportunidade. Amados irmãos, Deus nos tem concedido a mais gloriosa, a mais sublime, a mais maravilhosa oportunidade de olharmos para Ele e sermos transformados em pessoas com maior intimidade com o seu caráter e com os seus atributos, com maior intimidade no conhecimento da sua palavra, na oração, mais tolerantes, mais cuidadosos ou mais cuidadosas, pessoas mais cuidadosas com a nossa família, com os domésticos da fé, com os outros até que necessitam do Evangelho, pregando e anunciando a verdade e as boas novas, e até na ajuda social, em pessoas mais maduras na fé e com maior discernimento espiritual. Temos que perceber os tempos, temos que perceber estes momentos, perceber que Deus deseja nos fazer melhores, deseja maior maturidade em nossas vidas, no nosso viver, pessoas mais maduras na fé e com maior discernimento espiritual, olhando para dentro de nós, depois deste tempo que tem passado, desta pandemia, deste tempo de isolamento e de confinamento, precisamos enxergar pessoas melhores em nós, pessoas que estão agindo e reagindo melhor e que estão fazendo melhor. Quando nos congregarmos de novo, se na verdade olhar para Jesus, o fixar os nossos olhos nele, intimizarmos com ele, na sua palavra, na sua vida, nos seus atributos, no seu caráter, quando nos congregarmos de novo, seremos mais compassivos, entenderemos melhor os que sofrem, os que sofreram. Seremos mais sábios e moderados nos nossos gritos e danças de vitória, pois seremos mais humildes para perceber, meus amados e queridos irmãos, perceber que foi necessário que muitos sofressem, e alguns até de nós, que houvesse tanto sofrimento, tanta perplexidade, tanta dúvida, para que houvesse mudança em nós. Foi necessário para que nós mudássemos, para que fôssemos aperfeiçoados. Saberemos dar importância ao silêncio refletivo, estar na presença de Deus em silêncio, refletindo em tudo o que aconteceu, em silêncio como no céu. Um dia haverá também, conforme Apocalipse capítulo 8 e verso 1. Saberemos que Deus operou em nós. Como é que o irmão vai saber que houve mudança? Como é que o irmão saberá que Deus operou em si? Quando o nosso desejo primário, ao nos congregarmos de novo, não for mais o grito, mas a contemplação. Perceberemos que todos sabem, porque vamos olhar uns para os outros, vamos falar uns com os outros, vamos entender que todos nós, esse é o desejo de Deus para a nossa vida, que todos nós tenhamos aprendido alguma coisa, que todos nós saibamos alguma coisa, saibamos mais e melhor do que sabíamos antes deste tempo, porque todos aprendemos aos pés do Mestre. E aqui vem a questão, se na verdade houve ou não comunhão com Ele, houve ou não mais intimidade com Ele, houve ou não um olhar para Ele, um fixar do nosso olhar nele, que não precisaremos ensinar a ninguém, como está escrito em Jeremias 31:3, e não ensinará alguém mais a seu próximo, porque todos me conhecerão. Esta palavra é uma palavra profética, mas também é uma palavra maravilhosa, uma palavra muito profunda. E não ensinará alguém
quando nós aprendemos aos pés do Senhor, eu não estou a dizer que não vai haver ensino depois de nos congregarmos, quando nos começarmos a congregar, que não vai haver ensino, mas há coisas da vida, há coisas da nossa relação com Deus que com certeza devemos ter aprendido neste tempo com Ele, se na verdade nós o contemplamos, se na verdade nós olhamos para Ele. Os quietos da terra. Este é o ponto 3 do estudo, os quietos da terra. O ponto número 1 é o futuro que se vê. Número 2 é ver o futuro olhando para Jesus. E o ponto 3 é os quietos da terra. A palavra de Deus é clara, bastante clara acerca dos que confiam no Senhor. É bastante clara acerca daqueles que têm os seus olhos fixos no Senhor. Aqueles que veem o futuro. Aqueles que não se amedrontam com nenhuma circunstância da vida, seja ela qual for. Eu repito, seja ela qual for. Os que têm, na verdade, os seus olhos no Senhor. Ficam quietos. É um sinal dos que confiam em Deus. Ficam quietos. Este quieto não é cobardia. Este quieto, estar quieto, não é cobardia. É a tal questão de não reivindicar o cumprimento dos deveres dos outros. Ficar quieto. Ficar quieto é acerca da oração. Ficar quieto é acerca da confiança em Deus. Ficar quieto é entender que a nossa luta não é contra homens, não é contra leis, não é contra políticas, não é contra governos, pelos quais a Bíblia ensina que devemos orar e devemos interceder. Mas não devemos fazer nada. Sim, devemos fazer muita coisa. Eu repito, devemos orar. Devemos orar, devemos confiar no Senhor. No que for possível, nós falaremos a vontade de Deus. O que Deus está falando acerca do futuro, acerca dessa confiança que deve haver quando nós pusermos os olhos no Senhor, olhando para Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então diz a palavra de Deus em Josué, capítulo 18, verso 7. Então foram-se aqueles 5 homens e chegaram a Laís e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme ao costume dos sidónios, quieto e confiado. Sublinhe isso na sua Bíblia. E estava seguro, estava quieto e confiado. Salmo 35, 20. Pois não falam de paz. Está falando de quem quer paz, mas não fala de paz. Nós temos ouvido esse discurso. Pessoas que querem paz, como creio que todos nós queremos paz, mas não falam de paz. Ou quando falam com guerra na sua voz. Falam com guerra nas suas palavras. Querem paz, mas não falam de paz. Antes projetam enganar os quietos da terra. Os quietos da terra. Deixa-me dizer, há quietos na terra. Mas tudo está em alvoroço, tudo está complicado, a coisa não vai bem. Há quietos na terra. Os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que olham para o autor e consumador da sua fé. Há quietos na terra. Deixem os quietos na confiança em Deus ficarem quietos. Isaías 37 diz, porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim. Por isso, clamei acerca disto. Não estarem quietos, no estarem quietos, vou repetir, no estarem quietos, será a vossa força. Eu já expliquei o que é ser quieto, quando estamos falando no que Deus está dizendo. O que é estar quieto? Quem diz que estar quieto é fraqueza? Não conhece o poder da oração. Quem diz que ficar quieto é uma fraqueza, é para os fracos, é porque não conhece o poder da oração, não conhece o poder de confiar em Deus. Em 2 de Crônicas, capítulo 20, verso 17, diz, nesta batalha não tereis que pelejar. Nós estamos nos aleijando
querendo batalhar uma batalha em que deveríamos estar quietos em confiança em Deus. Nos estamos aleijando. Nós estamos ferindo nossos irmãos na fé. Estamos ferindo lideranças. Estamos ferindo aqueles que a Bíblia diz que a nossa luta não é com eles. Estamos ferindo. Nos estamos ferindo. A palavra de Deus está dizendo, nesta batalha, é guerra, é batalha, é luta, não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá. Deus está dizendo, vejam o futuro. Vejam o futuro. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Vejam o futuro. Ver como? Porque o futuro é nosso. Nós lemos, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. É posse nossa. É nosso. Porque nós somos dele. Nós somos daquele que diz, fiquem quietos. Batalhem só a batalha, a guerra, a luta que eu vos digo para batalhar. Estejam na minha presença. Vejam o futuro. Busquem a minha intimidade. Eu diria que a maior luta que nós estamos passando é sermos íntimos de Deus. É estarmos perto de Deus. É ouvir a voz de Deus. Batalhar para sermos disponíveis a ouvir Deus. Para que os nossos olhos estejam disponíveis para olhar e ver Deus. Essa é a grande luta que eu creio que Deus nos está chamando para ela. Luta comigo. Fica perto de mim. Luta contigo mesmo para que os teus olhos vejam o futuro. Para que os teus olhos vejam a mão de Deus. Fica quieto. Fica parado. Vê a salvação do Senhor para convosco. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Deus está falando do futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Timóteo 2:1 fala sobre a quietude da igreja. Como é que a igreja fica quieta em plena ação espiritual diante de Deus? Admoesto-te. 1 Timóteo 2:1. Admoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta, está sob a orientação de um pedido de oração. Não está sobre reivindicações. Está sobre o pedido, está debaixo do pedido de oração. Por isso é que existe o verso 1. Admoeste, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, reis, aqueles que estão em iminência, para que possamos ter uma vida quieta e sossegada em toda a piedade. Em toda a piedade significa em toda a comunhão com Deus. E honestidade. O verso 3 diz, porque isto é bom e é agradável diante de Deus, nosso Salvador. 1 Tessalonicenses 4:11 diz, e procureis viver quietos. Procureis viver quietos. Deixem eu dizer, amados irmãos, amada igreja, fique quieta diante do Senhor. Fique quieta diante do Senhor. E tratar dos vossos próprios negócios. E trabalhai com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Nós estamos vendo que o quieto não é passivo. O quieto, mandado pela Bíblia, não é um quieto passivo. Cuida da tua família. Cuida da tua esposa, cuida do teu marido, cuida dos teus filhos. Cuida do teu trabalho, daquilo que as tuas mãos devem fazer para ganhares o pão de cada dia. Cuida disso. O futuro que conhecemos é aquele que diz, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o nosso futuro. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. O futuro que conhecemos é aquele que, nas palavras de Paulo, já nos pertence hoje. Como ele disse, que eu já li este versículo. Seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é nosso. Deus sempre guiará seus servos. Deus sempre guiará seus servos amanhã, se permanecermos como seus servos hoje. E eu termino. Continuemos
Amados, tendo igual cuidado uns dos outros, como está escrito em 1 Coríntios 12, 25. Com os meios que Deus aprove conceder-nos, sejam, se podemos nos encontrar com alguém, se temos essa oportunidade, se podemos transmitir pela rádio, pela televisão, pelas plataformas, por SMS, por mensagens, vamos cuidar uns dos outros. Tornando a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, façamos veredas direitas para os nossos pés, para que aquele que está manquejando, aquele que está cocheando, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Sigamos a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E termino com as palavras de Hebreus ainda. Ninguém se prive da graça de Deus, admoestando os que andam sem ordem, admoestando os que andam sem ordem, consolando os de pouco ânimo, sustentando os fracos e sendo pacientes com todos, segundo a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. Amados, que Deus possa abençoar os amados irmãos, oremos uns pelos outros, ajudemos aqueles que estão cocheando, exortemos aqueles que estão desanimados e Deus nos possa abençoar. Oremos. Nosso Deus e Pai, eis a Tua palavra, Senhor, consola-nos com ela, fortifica-nos com ela, anima-nos através dela, Senhor, e faz com que possamos ser melhores e possamos, Senhor, refletir que, na verdade, a solução está em nossas vidas, no mundo e em tudo o que acontece, quando, na verdade, os nossos olhos estiverem em Ti, pois nós veremos, Senhor, não só o cumprimento da palavra, que todas as coisas contribuem para o nosso bem, mas nós conseguiremos ver esse futuro, Senhor, que está em nossa posse e poderemos ficar quietos na Tua presença, sabendo, Senhor, que Tu ainda trabalhas a nosso favor. Pedimos, Senhor, que Tu abençoes a Tua igreja, onde ela estiver, Senhor, espalhada onde ela estiver, Senhor, em todo o canto da terra, salvando aqueles, Pai, que Tu ainda queres congregar ao Teu reino e glorificando assim o Teu santo e bendito nome. Nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, amados. Senhor.